Estamos on? Bom dia, pessoal. É um prazer enorme recebê-las e recebê-los aqui no dia de hoje para o nosso evento UrbanSUS sobre segurança alimentar e mudanças climáticas. E vou convidar nesse instante para que a gente possa dar início ao evento o professor Arlindo Felipe Júnior, que virá fazer a abertura desse evento, e em seguida a gente faz as devidas apresentações das nossas palestrantes convidadas, que já estão todas aqui presentes, mas é muito bom ter vocês online também, aqueles que não puderam vir até o Instituto de Estudos Avançados da USP, e este é mais um evento do Centro de Síntese USP Cidades Globais, onde temos aí um grupo de pesquisadores que também estão nos acompanhando online. Então, agradeço muito a presença de todos. Professor Arlindo, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, né, de manhã, com essa atividade envolvendo um tema de alta relevância, motivo de preocupação de países, de governos, da sociedade como um todo. E se nós olharmos, inclusive, a situação que nós temos no momento, que o Brasil está vivenciando com o desastre que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, nós podemos ver o que possa representar a questão da segurança alimentar para a população que sofre essa situação. E aquilo que está acontecendo lá, temos que olhar com muita atenção o cuidado, inclusive com as questões também globais. A existência desses conflitos, de guerras que estão acontecendo de novo, e dentro desse aspecto, se nós formos olhar para essas situações de profundos desequilíbrios em certas sociedades, nós verificamos também que a segurança alimentar precisa existir para aquelas populações civis que ficam à mercê, às vezes, desses movimentos beligerantes e que excluem o cidadão civil das suas preocupações. Então, a segurança alimentar, ela precisa ser pensada, trabalhada e, principalmente, colocada como alternativas que deverão garantir essa segurança alimentar para todos esses ambientes. Temos também uma parcela ponderável da população mundial com problemas de renda suficiente para garantir a sua própria alimentação. E, sobre esse ponto de vista, é papel do Estado, seja o Estado brasileiro, seja o Estado americano, o Estado europeu e por aí afora, a grande responsabilidade que o Estado tem de reduzir as desigualdades sociais, conferir segurança alimentar para essa população e, para isso, chamar todos aqueles que têm condições de fato, contribuir para entender o problema, caracterizar o que precisa ser feito, utilizar de tecnologias e com base científica na implementação de atividades que garantam essa segurança alimentar. Desse aspecto, portanto, ao olharmos para todos esses componentes, os lugares que trazem mais preocupação normalmente são as cidades, que são os lugares onde mora a maior parte da população mundial. No caso, em termos mundiais, 52% da população do mundo já vive em áreas urbanas. Quando nós olhamos no Brasil, nós já atingimos o patamar de 82% da população deste país que vive em áreas urbanas. Então, se nós temos uma população imensa dessas vivendo nessas cidades, seguramente a preocupação em garantir que essas populações tenham condições de ter alimentação digna, alimentação que possa, de fato, contemplar as suas necessidades vitais. Dentro desse aspecto, portanto, o Centro de Síntese USP Cidades Globais tem se preocupado em trazer nos seminários, nos ciclos de seminários chamados UrbanSUS, que é
Urban Sustainability, mas também a questão da sustentabilidade urbana. E esse apelido que foi dado, Urban Sus, é exatamente o ciclo de seminários que discute todos os problemas que afligem e afetam as cidades, as populações urbanas. Não, com isso, excluindo qualquer população rural, até porque o município ele tem área urbana, ele tem área rural, e ele tem também aquilo que nós entendemos por primevo, né, que é aquilo que existe de primitivo, que são os parques, as praças e coisas desse tipo. Então, num contexto desses, a realização disso, a equipe organizadora está de parabéns, ao trazer a questão da segurança alimentar e extremamente oportuno por conta de tratar da questão climática. A questão climática estará sendo objeto de grande preocupação, novamente, de estados nacionais, mas também aqui como que a questão climática vai afetar a agricultura e a pecuária, né, e todo o sistema de produção de alimentos do país. E de que forma essa alimentação pode chegar de maneira adequada a toda a população. Nesse aspecto, então, gostaria de saudar aqui as pessoas que estão envolvidas, né, nessa atividade de hoje, agradecendo pela presença, a senhora Flávia Goldfinger. Nós também queremos agradecer aqui àqueles que estarão no painel logo em seguida, que vão tratar da questão de mudanças climáticas e segurança nutricional, nas pessoas da doutora Débora Souto, do programa USP Cidades Globais, Maria Fernanda Elbas, os princípios da sustentabilidade aplicada à nutrição e à saúde, e temos também Juliana Tanga, falando sobre clima, cidades e alimentação, como garantir cidades resilientes. Nesse aspecto, portanto, saúdo a todos, bem-vindos a esta casa, e a partir daí tenham um excelente seminário, agradecendo a todos que fizeram a organização desses trabalhos. Quero saudar, antes de terminar, duas professoras da nossa universidade, a professora Sônia Tucunduva Felipe, aliás, três, a professora Silvia e a professora Elizabeth Torres. É importante contar com pessoas que vêm tratando dessas questões como pesquisadoras e como disseminadoras do conhecimento em nosso país. Muito obrigado pela presença de vocês também. Muito obrigada, professor Arlindo. Agora eu gostaria de convidar para vir até aqui, para fazer uma fala inicial, alguém que, na verdade, foi de onde surgiu toda a ideia para a gente realizar esse evento, que é uma parceria do Centro de Síntese USP Cidades Globais com o International Life Science Institute, e eu tenho o prazer, né, de convidar a Flávia Goldfinger, que é a nossa representante e presidente aqui da Força Tarefa de Nutrição Sustentável, que fará uma breve exposição para vocês entenderem o papel importante que o Instituto tem nesse diálogo. Então, Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço, Tatiana. Muito obrigada pela parceria que nós tivemos nessa força-tarefa, que é uma força-tarefa nova do ILSE sobre sustentabilidade, sobre nutrição sustentável. A Tatiana está com a gente aí agora participando como coordenadora dessa força-tarefa, então é um prazer estar aqui com todos vocês. Vou fazer uma rápida apresentação do ILSE, o que nós somos, o que nós fazemos, e depois, se vocês quiserem mais informação, vocês entram no site, nosso relatório está lá, vocês podem ver tudo que a gente desenvolve. Bom, então o ILSE é o International Life Science Institute. Somos uma organização mundial sem fins lucrativos que une a academia, o governo e a indústria para melhora da saúde pública e do meio ambiente. Então, nosso foco é desenvolver questões científicas, discutir questões científicas que façam com que, no final, nós tenhamos uma melhora
da saúde pública e do meio ambiente. Então, nós conectamos uma rede de renomados cientistas. Então, quando nós falamos em cientistas, nós queremos dizer cientistas tanto da academia, quanto do governo e quanto da indústria. Tá? Nós também temos um rigoroso código de ética e trabalhamos muito com a integridade científica dentro do ILSE. Então, todas as nossas publicações são baseadas nesse código de condutas e de integridade científica. Para vocês terem uma ideia das organizações que nós trabalhamos, então nós trabalhamos com inúmeras universidades, tanto no Brasil quanto fora. Nós trabalhamos lá fora com o Codex Alimentários, com o FDA e por aí vai. A nossa área de atuação, atualmente, ela é voltada para a área de avaliação do risco, biotecnologia, nutrição e promoção da saúde. Dentro dessas áreas, nós temos diversas forças-tarefas que desenvolvem projetos e atividades científicas relacionadas a esses temas. Alguns projetos, só para vocês terem uma noção um pouco do que a gente faz. Então, esse daqui é um projeto da POF, que a gente chama GTPOF, porque foi um estudo feito com a POF, tanto a primeira quanto a segunda agora, de 2017 e 2018, onde nós fizemos uma extração dos dados e trabalhamos esses dados para ver o consumo de ingestão de produtos in natura, para depois avaliar o risco do consumo de agroquímicos na população brasileira. Tá? Esse projeto, inclusive, ele foi levado até para a Anvisa. Nós estamos vendo se a gente faz uma parceria com a Anvisa para trabalhar em conjunto nessa avaliação do risco de agroquímicos. Temos também essa série de fascículos de funções plenamente reconhecidas, que nós estamos na terceira edição. São 24 fascículos sobre todos os nutrientes, tanto os macros quanto micronutrientes. E vou até aproveitar, Tati, nós vamos fazer o lançamento desse material aqui na USP também, no dia 5 de junho, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E, só para vocês terem uma ideia também, nós fizemos uma reunião sobre edulcorantes, um evento, o ano passado, com a participação da Anvisa. Então, se vocês quiserem nos seguir no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, e também acessar nosso site, www.ilcebrasil.org. Se vocês se cadastrarem, vocês podem receber todas as informações que nós temos sobre os eventos, sobre as publicações, e também baixar gratuitamente todas as publicações científicas que estão no site. É isso, pessoal, é rapidinho. Muito obrigada a todos pela presença. Muito obrigada novamente ao IEA e à Tatiana pela elaboração desse evento. Vamos agradecer, né, a diretora executiva aí do ILSE Brasil. E agora a gente vai dar início ao nosso painel, onde eu vou convidar as nossas... Teremos 3 palestrantes, como vocês puderam ver na programação, sendo que 2 estão presencialmente, uma entrará online, porque está no Rio de Janeiro, e a gente vai fazer essa exposição de cada uma delas e depois abrir o espaço para o debate, que é sempre o mais interessante, e por essa razão que a gente gosta tanto de receber vocês aqui, presença física também, além do online, porque a gente consegue ter uma troca maior. Então, eu vou convidar nesse instante a professora doutora Débora Soto, que é pesquisadora do Centro de Síntese USP Cidades Globais, procuradora do município de São Paulo, advogada atuante na área de Direito Urbanístico e Ambiental, é também professora da Flaxo Brasil e muito nos prestigia com a sua presença. Por favor, doutora Débora. Em seguida, aí eu vou ter que abrir aqui, porque eu ainda não sei de cor, tá? Mas eu faço questão de apresentá-las devidamente. Vou convidar a doutora Maria Fernanda, que
virá aqui nos prestigiar com a sua graduação em nutrição, porque hoje o que muito me alegra é que a gente tem aqui uma mistura de profissionais de diferentes áreas, que é a premissa do nosso trabalho aqui no Instituto, né, de forma multi-interdisciplinar discutir os assuntos. E hoje nesse painel a gente tem uma advogada já aqui presente, agora teremos uma nutricionista. Eu também sou advogada, tá? Mas a gente é legal, mesmo sendo advogada. Então, a doutora Maria Fernanda é graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, certificada em Social Media Marketing pela Harvard University, em Digital Business Strategy pela Columbia Business School e em Medicina do Estilo de Vida pela Rush University. Pós-graduação em Marketing pela SPM e hoje ela atua como Head of Science Translation, Advocacy e como embaixadora de sustentabilidade na empresa DSM Firmenich. Por favor, doutora Maria Fernanda. Então, nós vamos começar com as duas. Quando a Juliana for entrar, eu apresento devidamente. Professora, doutora Débora, a palavra é sua. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para fazer esse diálogo, né, sobre uma questão tão importante, como bem destacou a professora Arlindo, que é essa interface da segurança alimentar com a gestão urbana sustentável e o enfrentamento da emergência climática. Esse é um tema urgente e desafiante porque demanda a integração de diferentes políticas públicas, de diferentes sistemas de conhecimento, integração de diferentes atores, né? Então, o meu papel aqui nessa manhã vai ser trazer alguns subsídios, mais no sentido de provocar a discussão e montar o cenário do aprofundamento que a Maria Fernanda e a Juliana poderão fazer em seguida com as suas exposições. Então, ao falar dessa interligação, né, entre a política de segurança alimentar, política de desenvolvimento urbano sustentável e a política climática aplicada às cidades, é preciso trazer à baila o conceito de resiliência urbana, né? A resiliência urbana ela pode ser definida como a capacidade de uma cidade se manter funcionando, mesmo se confrontada com fatores de choque ou fatores de estresse. Os fatores de choque são eventos abruptos, disruptivos, né, que colocam, que desafiam essa capacidade da cidade de seguir provendo serviços e utilidades para os seus habitantes. É o que nós estamos observando agora, como o professor Arlindo bem destacou, no estado do Rio Grande do Sul, em que as cidades foram invadidas pelas águas, né, em consequência de um evento climático extremo, e agora lutam para restabelecer o seu funcionamento normal e continuar garantindo a sadia qualidade de vida para os seus habitantes, né? Quanto aos fatores de estresse, eles são fatores mais diluídos no tempo, que vão colocando à prova a capacidade instalada das cidades de, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, continuar provendo esses serviços essenciais. No caso, como um exemplo de fator de estresse, nós podemos destacar, por exemplo, a crise hídrica, não é? A falta do recurso água é algo que é insidioso e vai se construindo ao longo do tempo, né? Raramente uma crise hídrica ela se coloca como um evento abrupto, ela é prolongada no tempo e ela demanda dos gestores e demais atores do desenvolvimento sustentável medidas de preparação para enfrentar esse desafio ao longo do tempo, né? Então, através da resiliência urbana que a cidade e os sistemas urbanos vão se mostrar capazes de absorver impactos, reduzir danos, adaptar-se a mudanças e superar limitações, né? E no contexto atual das cidades em todo o mundo e também no Brasil,
a emergência climática ela se coloca efetivamente como um grande desafio à resiliência urbana e ela se manifesta tanto na forma de um fator de choque, através dos eventos climáticos extremos, mas também como um fator de estresse, desafiando as cidades aí ao longo do tempo, porque nós sabemos bem que o acúmulo de gases com efeito estufa na atmosfera, causando esses desequilíbrios climáticos, é algo que se produziu ao longo de séculos, desde o período da Revolução Industrial até os dias de hoje. Então, o próprio acúmulo de gases com efeito estufa na atmosfera, ele se manifesta na forma de um fator de estresse que as cidades precisam enfrentar. As cidades como local em que já habita a maior parte da população mundial e que concorre de maneira muito importante para o aquecimento global, na medida que as cidades são grandes consumidoras de energia e grandes geradoras de gases com efeito estufa, sobretudo por conta do consumo de combustíveis fósseis, principalmente no setor de transporte. Né? Então, na emergência climática, as cidades precisam aumentar a sua resiliência, reduzindo a exposição a ameaças e mitigando as vulnerabilidades a riscos climáticos. Nesse contexto, a segurança alimentar ela se coloca como um elemento necessário da promoção de resiliência urbana. E aí nós invocamos aqui a definição de segurança alimentar, que é proposta pela Declaração de Roma de 1996. Né? Existe segurança alimentar quando as pessoas têm, a todo momento, acesso físico e econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, a fim de levar uma vida ativa e saudável. A partir dessa definição, a gente percebe que, de fato, a segurança alimentar é um elemento fundamental para a construção de resiliência urbana, porque não é possível falar em bem-estar nas cidades se as pessoas não tiverem acesso a alimentos suficientes para prover as suas necessidades físicas, suas necessidades culturais, de certa maneira, suas necessidades espirituais mesmo. Né? A alimentação é fundamental para a construção de uma vida digna nas cidades. Então, dentro desse contexto, as cidades devem desenvolver estratégias para garantir a produção e distribuição local de alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mesmo em situações de choque e estresse, no intuito de proteger a saúde e a qualidade de vida de seus habitantes. E para isso é preciso, portanto, conjugar medidas voltadas a concretizar o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, o ODS número 11, de Construção de Cidades e Comunidades Sustentáveis, e o ODS número 13, que convoca aí a ação global, a ação contra a mudança global do clima em todas as esferas, né? Internacional, nacional, regional e local. A insegurança alimentar, ela se coloca como um fenômeno complexo que tem causas múltiplas. Né? Pensando no ambiente urbano, concorrem para produzir situações de insegurança alimentar. A segregação socioespacial urbana, deficiências nos sistemas de produção e distribuição de alimentos, o próprio aquecimento global, através de mudanças nos padrões de chuva e eventos climáticos extremos, levando à destruição de plantações, à disrupção de rotas de distribuição, perdas de estoques, aumento de custos de armazenamento e transporte, todas as questões que agora nós estamos sendo convocados a equacionar por conta desse evento climático extremo no estado do Rio Grande do Sul, e que já afeta o país como um todo. Né? O impacto é local, regional e nacional. Nesse momento, o governo federal está se organizando para fazer uma compra internacional de estoques de arroz com finalidade regulatória, né? Para proteger o consumidor na ponta, garantindo o mínimo de controle do preço do arroz contra ataques especulativos que se estima vão se produzir, já se verificam, como uma consequência desse evento climático extremo no Rio Grande do Sul. Existem alguns dados que dão a dimensão do problema. Recentemente nós tivemos a publicação da PNAD contínua com dados específicos sobre segurança alimentar, que já permitem tecer algumas comparações
Na PNAD contínua de 2017 e 2018, se estimava que 36,7% dos municípios do país se encontravam em insegurança alimentar, isso no cenário pré-pandêmico, né? Sendo que 24% com insegurança alimentar leve, 8,1% com insegurança alimentar moderada e 4,6% com insegurança alimentar grave. Esse cenário se agravou durante a pandemia em todo o mundo, mas também de maneira muito significativa aqui no Brasil. Por conta dos efeitos econômicos e sociais da pandemia, milhões de brasileiros se viram colocados numa situação grave de insegurança alimentar. E agora os dados da PNAD contínua de 2023, publicados recentemente, dão algum alento, anunciando alguma melhora nesses dados, né? 27,6% dos domicílios brasileiros estão em situação de insegurança alimentar em 2023. É uma diminuição de quase 10 pontos percentuais em relação aos dados de 2017 e 2018. Mas os dados continuam sendo extremamente preocupantes, né? 18,2% dos domicílios brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar leve, 5,3% em situação de insegurança alimentar moderada e 4,1%, ou seja, 3,2 milhões de domicílios brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, em situação de fome. O que é um dado não só preocupante, como absolutamente inaceitável. Para enfrentar esse grande desafio, é preciso integrar políticas públicas, né? As políticas públicas de enfrentamento das mudanças climáticas, a política pública de planejamento urbano em âmbito local e a política pública de segurança alimentar para promover resiliência urbana. Ou seja, as cidades elas precisam integrar as medidas de ação climática local, planejamento urbano e segurança alimentar para aumentar a sua resiliência. E essa integração de políticas públicas pode trazer múltiplos benefícios. Explorar essas sinergias nos permite colher benefícios entre diferentes setores. Por exemplo, a produção de alimentos em áreas verdes intra- e periurbanas pode beneficiar a adaptação climática. A redução do desperdício de alimentos contribui também para a mitigação climática, ataca a causa das alterações globais do clima por meio da redução da emissão de gases de efeito estufa. A agricultura de baixo carbono, o reflorestamento e a conservação de florestas contribuem para a mitigação das mudanças climáticas e também para a segurança alimentar. E a promoção de uma dieta saudável e sustentável também pode contribuir para reduzir custos sociais e de saúde, diretos e indiretos das emissões de gases com efeito estufa. Pensando, então, no que as cidades podem fazer no cenário brasileiro, é importante destacar que os municípios detêm as competências para atuar nessas três políticas públicas. Os municípios, de acordo com a Constituição Federal de 88, eles são competentes para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que inclui a ação climática local. De acordo com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, aprovada em 2009, o papel dos municípios é reconhecido no enfrentamento das mudanças climáticas, então os municípios detêm competências para estruturar ações locais, para atuar na emergência climática, mitigando emissões, reduzindo emissões e promovendo a adaptação. E, no entanto, apenas 390 dos 5.570 municípios brasileiros editaram até este momento alguma legislação climática, segundo o IBGE. Então, nós temos muito ainda a avançar nesse aspecto. Quanto ao planejamento urbano, os municípios, eles são competentes para ordenar o parcelamento, o uso e ocupação do solo urbano. Essa é uma das principais competências municipais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Para fazê-lo, os municípios podem editar planos diretores, traçando, assim, diretrizes fundamentais para a ordenação da cidade. Os municípios com população acima de 20 mil habitantes são obrigados pela Constituição a editar planos diretores. O Estatuto da Cidade traz ainda novas hipóteses em que os municípios também são obrigados a editar planos diretores. Municípios incluídos em áreas suscetíveis a desastres são obrigados a editar plano diretor,
porque é através do plano diretor que os municípios vão se capacitar a promover, inclusive, essa integração entre as diferentes políticas públicas, né? E tudo isso demonstra que é possível, mais do que possível, é necessário integrar medidas climáticas e de segurança alimentar ao zoneamento e ao regramento do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, porque a promoção da segurança alimentar ela tem uma dimensão territorial que precisa ser equacionada, né? E quanto à política de segurança alimentar, é preciso recordar aqui que a Constituição assegura o direito à alimentação e nutrição adequada como um direito social desde o ano de 2010, isso está posto de maneira explícita na Constituição Federal de 88. O Brasil tem uma política nacional de segurança alimentar e nutricional aprovada e em implementação desde o ano de 2006, pautada pelos princípios da descentralização e pela intersetorialidade. Com base nessa política nacional, foi estruturado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, que traz uma estrutura de governança multinível, essencialmente participativa, da qual os municípios fazem parte, né? No entanto, o desenvolvimento a nível local ou municipal do SISAN ainda é incipiente. Dados de 2018 apontam que menos de metade dos municípios brasileiros aderiram ao SISAN. Então, nós temos ainda muito a avançar nesse aspecto. E já caminhando para o final da minha exposição, é preciso lembrar que a segurança alimentar ela envolve necessariamente a promoção de três frentes de ação ou três eixos, né? Primeiramente, a produção de alimentos, e isso aborda, e aí esse é um rol exemplificativo, não é um rol exaustivo, né? Aborda a atividade da agropecuária, tanto a comercial quanto a orgânica, familiar, urbana e periurbana, a atividade de pesca e também a indústria alimentícia. A indústria alimentícia precisa participar dos processos de formulação, implementação, avaliação e controle de políticas públicas. Não é possível construir segurança alimentar sem engajar todos os diferentes setores, setor público, setor privado, academia, sociedade civil organizada. Então, a indústria precisa ser chamada para a mesa e participar desse diálogo, né? O segundo eixo de ação é o da distribuição de alimentos. Isso envolve a estruturação de redes de distribuição, construção de estoques reguladores, estabelecimento de centrais de suprimento, mercados, feiras, etc. A localização desses equipamentos é fundamental para propiciar acessibilidade a alimentos saudáveis, economicamente acessíveis para todos os segmentos da população, inclusive a população mais vulnerável. E o terceiro eixo estratégico de ação é o do consumo, né? E isso aborda, por exemplo, merenda escolar, ações de combate à fome, ações voltadas à promoção de hábitos saudáveis, ações voltadas ao controle da qualidade dos alimentos e também o manejo de resíduos sólidos, né? É preciso também incorporar na estruturação da política de segurança alimentar as 5 dimensões da sustentabilidade, né? A dimensão cultural, por meio da promoção da diversidade étnica, racial, de gênero, cultural, né? Promover a valorização da cultura dentro da dimensão cultural. É preciso também abarcar a dimensão política, promovendo a participação popular, direito à informação, transparência, cooperação, fortalecimento das instituições. A dimensão econômica, promovendo associativismo, preceitos de economia circular, geração de emprego e renda, preceitos de economia verde. A dimensão social, promovendo o direito humano à alimentação saudável, com distribuição de renda e inclusão social. E, por fim, também a dimensão ambiental, com proteção à biodiversidade, colhendo sinergias a partir da promoção dos serviços ambientais, soluções baseadas na natureza, adaptação baseada em ecossistemas e uso sustentável de recursos. A promoção dessas 5 dimensões da sustentabilidade em âmbito local, ela depende da integração de políticas, né? Política de planejamento urbano, ação climática local e promoção da segurança alimentar. Então, por fim, é preciso construir soluções.
mais do que apontar problemas, nós precisamos construir soluções. E existem caminhos a desenvolver, tem literatura científica apontando esses caminhos, e nós já temos boas práticas apontando que soluções sustentáveis são passíveis de implementação, como a Maria Fernanda e a Juliana vão apresentar aqui. Eu gostaria de apontar algumas, já concluindo a minha fala. Né? Agricultura ecológica e orgânica, urbana, dentro das cidades, e periurbana, nas franjas da cidade, aliada a estratégias de infraestrutura verde, colabora tanto para a mitigação quanto a adaptação climática. Né? Melhora a ambiência das cidades, protege o microclima, oferece espaços de lazer e contemplação. Né? Manejo de resíduos sólidos, com a adoção de políticas de lixo zero e compostagem, também são uma maneira de explorar essas boas sinergias. Combate a desertos alimentares, promoção de hábitos nutricionais saudáveis, sobretudo para a população mais vulnerável. E agora, mais recentemente, é preciso também desenvolver estratégias para garantir a distribuição de alimentos em cenários de eventos climáticos extremos. Né? Uma das lições que nós tiramos dessa tragédia no Rio Grande do Sul é que precisamos desenvolver estratégias que garantam a distribuição de alimentos quando tudo mais falhar. Então, nós precisamos pensar em princípios de redundância, pensar na localização dos estoques, no restabelecimento das rotas de distribuição e medidas de socorro eficazes. Né? Então, com isso, eu concluo a minha fala e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. O timer, isso aqui, exatidão de tempo, perfeito. Obrigada, Débora. A gente vai ter aí elementos importantes para poder discutir. As perguntas já estão chegando, inclusive. Quem está nos acompanhando de maneira remota pode enviar perguntas para o e-mail iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Tá? Já estou recebendo aqui as perguntas para o momento posterior. Então, vou passar a palavra agora para a nossa palestrante também, que muito nos honra estar aqui presente. A gente esqueceu de falar, né, Mafê, que agora você também começou o seu pós-doutorado em cidades inteligentes e sustentáveis lá pela Uninove, e eu vou ter o prazer de ser a supervisora da Mafê, mas ela também tem o prazer de ter a orientadora dela aqui presente, né? Com certeza. A professora Sônia. Então, professores, né? Meus pois professores, vários professores. Então, aí a gente tem aqui, está completo o time. Estou muito feliz de ver esse auditório cheio. Faz tempo que a gente não consegue preencher a plateia, assim, é muito bom. Mafê, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigada. Eu até brinquei quando eu vi todo mundo chegando, eu falei que eu estava vindo tão tranquila hoje a palestrar, e aí comecei a ver os professores chegando, ai meu Deus, estou ficando nervosa. Mas antes de começar, eu queria agradecer muito o convite, a organização do evento, né, a professora Tatiana, a Wilce, pelo convite, pela confiança, agradecer também a presença de todo mundo, e falar que eu me sinto muito contente com a oportunidade, né, de vir apresentar esse tema, por ser nutricionista e também justamente por atuar, né, junto à indústria de alimentos, entender a movimentação também da iniciativa privada, não só da academia e governo, em direção à discussão de sustentabilidade, mas ver muita oportunidade, né? E estou falando de 10 anos, quando eu trabalhei, né, a minha tese de doutorado com a orientação da professora Sônia, e a gente falou naquele momento de responsabilidade social corporativa, né, quando a gente nem falava ainda de sustentabilidade, ESG, mas a gente já entendeu que tinha, né, que a iniciativa privada tinha o seu papel ali, uma responsabilidade muito importante. E eu atuo, né, junto de profissionais de saúde também, meus colegas nutricionistas, que não relacionavam a nutrição e a saúde com sustentabilidade. Né? Então, sempre que vinha esse tema da sustentabilidade, a primeira coisa que vinha na cabeça era emissão de gases de efeito estufa, reciclagem, embalagem, né? Uso inteligente e consciente de água, de energia, mas a nutrição ficava distante, não tinha uma conexão.
Então, eu comecei a me engajar, né, em comunicação, tentar conscientizar, explicar e trazer um pouco mais os meus colegas, né, nesse entendimento de que, sim, falar de nutrição e saúde também é falar de sustentabilidade. Então, eu gosto sempre, quando eu começo, né, a falar do tema, eu gosto de trazer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a Agenda 2030, que a doutora Débora até já trouxe aqui alguns ODS, porque é o nosso norte, né? Então, quando a gente trabalha com sustentabilidade, não tem como não considerar os ODS, não tem como ir em direção às metas que estão estabelecidas aqui por trás de cada um desses objetivos. E é natural, quando a gente fala de nutrição e saúde, a gente automaticamente fazer uma conexão com o ODS 2, né, que é o Fome Zero e Agricultura Sustentável, e com o ODS 3, que é saúde e bem-estar, né? É o mais óbvio, é o que a gente mais conecta. Então, só para quem não está totalmente familiarizado, né, com esses objetivos, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de objetivo número 2, a meta é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E é bom lembrar também que por trás de cada objetivo, a gente tem diversas metas muito bem estabelecidas, né? E eu trouxe aqui um exemplo, né? Uma das metas que é até 2023, até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição e atender às necessidades nutricionais de adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas, né? Então, aqui, deixando claro o papel da nutrição no atingimento das ODS e a relação com sustentabilidade. E quando a gente vai para o objetivo número 3, de saúde e bem-estar, ele fala que devemos, né, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E uma das metas que está estabelecida por trás desse ODS é que, até 2030, deveríamos reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar. Então, de novo, aqui a gente vê a saúde, né, muito relacionada com sustentabilidade e a nutrição, né? Porque quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de nutrientes, a gente está falando de nutrição. Então, aqui só para deixar claro, né, o que tem por trás desses 2 ODS. Entretanto, a gente também tem que lembrar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles no geral, ele tem uma meta, ele tem o seu objetivo também, né? E qual é? Erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir a prosperidade para todos. Então, quando a gente pensa nesse grande objetivo, a gente não pode deixar de fazer uma relação de todos os ODS com nutrição. E eu vou mostrar aqui para vocês como a nutrição é essencial para o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não vou entrar, né, em todos eles, mas eu destaquei aqui alguns. Então, por exemplo, eu não vou falar dos 3 pilares que eu tinha falado lá atrás, tá? Eu vou falar só da prosperidade para todos. Vejam como a nutrição é importante para conseguir oferecer essa prosperidade para todos, né? Então, se a gente olhar lá em cima no 17, o que fala? Do retorno sobre o investimento em nutrição, que é de 1/16, ou seja, para cada $1 que a gente investe em ações de nutrição, a gente demonstra um retorno em crescimento econômico de 16 vezes, ou seja, para cada $1 investido, $16 de retorno econômico. Então, vejam como a nutrição gera prosperidade. Depois, ali no número 8, né? Que altos níveis de má nutrição nos países pode resultar em até 11% de perda do PIB. Obrigada. Já falei do PIB. Né? Então, vejam de novo, né, como a relação entre nutrição e desenvolvimento econômico. Depois, ali no número 4, ele traz, né, ele chama a atenção a falta, né, a dificuldade que as crianças têm de foco e aprendizado nas escolas quando elas têm fome ou quando elas estão desnutridas. A gente sabe que a boa nutrição
está diretamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo, ao aprendizado. Então, como essa criança hoje, desnutrida, vai ter oportunidade de ser um adulto produtivo, né, e apoiar os países no seu desenvolvimento econômico. E depois, o número 3, a gente vê também a triste estatística que 45% das mortes de crianças até 5 anos é causada pela desnutrição. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como, sem estratégias de nutrição, estratégias públicas de nutrição, a gente realmente não vai conseguir atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a gente tem também que olhar, né, e lembrar da nossa dura realidade aqui quando a gente fala de desafios de saúde. Né? Ele está da atualidade, mas na verdade ele não é tão atual, ele já é um desafio antigo. A gente continua falando, né, a doutora Débora trouxe alguns dados já, de fome, de desnutrição, né, de fome oculta, né, que é aquela carência de micronutrientes quando a gente não tem os sintomas aparentes, né? E, por outro lado, a gente tem as patologias relacionadas com a alimentação, né? Especialmente a obesidade e todas as consequências que a gente sabe que estão relacionadas com a obesidade, caracterizando aí o que a gente chama de tripla carga da má nutrição. Eu trago também essa publicação no The Lancet, que foi feita no final do ano passado, que mostra que 1,1 bilhões de mulheres em idade reprodutiva e crianças pequenas são deficientes em vitaminas e minerais em todo o mundo. Esse é um cenário global, onde 1 em cada 2 crianças em idade pré-escolar e 2 em cada 3 mulheres em idade reprodutiva apresentam deficiências de vitaminas e minerais, tá? Isso em cenário global. E o que é muito interessante desse estudo, porque quando a gente pensa, né, em deficiência de vitaminas e minerais, muitas vezes vem na nossa cabeça aqueles países de baixa renda. Mas esse estudo, o que ele apontou? Ele apontou que essas deficiências de micronutrientes, elas também são muito comuns em países de alta renda per capita, como Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, evidenciando como a má nutrição da população hoje, que é consequência de uma série de fatores, está fazendo com que essas deficiências de micronutrientes saiam dos países de baixa renda per capita e sendo muito comum também em países de alta renda per capita. A doutora Débora também trouxe alguma evidência de prevalência de insegurança alimentar, né, principalmente aí pós-Covid, né, que a gente sabe que foi uma época bem complicada também em termos de alimentação e nutrição. E, infelizmente, a gente vê hoje que cerca de 60% da população brasileira tem algum grau de insegurança alimentar, aí configurando um problema de saúde pública muito interessante, como já foi até detalhado pela doutora Débora. E, por outro lado, a gente vê também o outro lado da moeda, como eu já tinha mostrado, quando a gente fala de tripla carga da má nutrição, né, a questão da obesidade, a alta prevalência da obesidade, né, o crescimento desse problema, não só no Brasil também, mas no mundo, e, como eu comentei, todos os problemas de saúde, de doenças crônicas relacionadas, né, então, diabetes, principalmente, que a gente sabe que é um fator aí, uma patologia que vem aumentando também de forma significativa em todo o mundo. Eu não poderia deixar de mencionar também a questão da sindemia global, né? Quando a gente fala de sindemia, a gente está falando aí da combinação de 3 grandes pandemias, né? De novo, a pandemia de obesidade, a pandemia da desnutrição e a questão das mudanças climáticas, né? Então, esses 3 grandes problemas, eles confluem aí no que a gente chama de sindemia global. Não vou conseguir entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas convido vocês a conhecerem esse documento, tá? De uma das comissões do The Lancet, que foi publicado em 2019, tá? Depois eu convido vocês para a leitura. Mas o que eu queria trazer é detalhar um pouco o que a doutora Débora também até já apresentou, que é de uma maneira mais prática, como, né, as mudanças climáticas elas afetam realmente não só a produção, mas a qualidade nutricional dos alimentos, né? Que obviamente isso vai ter depois uma consequência significativa para a população. Então, num primeiro momento, o que a gente sempre
considera, né? A questão do aumento das temperaturas, né? A questão do aumento das emissões de CO2 na atmosfera, e isso tem uma ação direta na redução do valor nutritivo de cultivos e de alimentos de origem animal, que muitas vezes as pessoas não relacionam com isso, relacionam apenas com a produção, mas não com a qualidade nutricional. E a gente sabe que isso, as duas coisas estão relacionadas. A questão também de como os eventos extremos, né, como secas, inundações, como a gente também já comentou bastante do que está acontecendo lá no sul, ondas de calor, como isso faz com que haja uma diminuição da produção dos alimentos e, consequentemente, um aumento dos preços, né, como a doutora Débora também comentou. As mudanças climáticas, elas vão também causar uma diminuição na diversidade de polinizadores, né? Os polinizadores são essenciais aí para a produção, especialmente de frutas e vegetais. A questão da elevação do nível do mar, né? Que é uma ameaça direta à produção da agricultura costeira. A doutora Débora comentou, né, da questão do arroz, e a primeira coisa que a gente pensa, né, produção de arroz, sendo influenciada diretamente. Aquecimento dos oceanos, né? Então destruição de corais por hipóxia, redução da captura das pescas, né? Isso também com impacto à população que vive, que depende, né, também desse tipo de produção e economia. E, finalmente, o aumento da prevalência de patologias por contaminação das águas, né? E isso gera também consequências e condições de saúde que vão fazer com que haja um aumento das necessidades nutricionais. Então, vejam como tudo está relacionado, né? Por isso que a gente trouxe essa questão de mudanças climáticas e nutrição e saúde, porque não tem como desvincular, tá? Está tudo totalmente aí relacionado. Eu não vou trazer também detalhar publicações científicas aqui, mas o que a gente vê é uma tendência de aumento de publicações, também relacionando as duas coisas, né, mudanças climáticas e o impacto na nutrição. Esse é um dos artigos que eu gosto muito, que eu trago aqui como sugestão de leitura, e ele mostra, ele é um grande resumo do que eu falei no slide anterior, né? Ele justamente destaca como essas mudanças climáticas elas vão impactar não só na produção, na quantidade de alimentos, mas também na qualidade nutricional, levando a um efeito relacionado com a condição nutricional, seja por deficiência ou seja por questão de doenças crônicas como a obesidade. Outro ponto importante é que a gente vê também os guias nutricionais, né? Nós, como nutricionistas, nós trabalhamos sempre com base nos guias nutricionais, e a gente viu também, nos últimos anos, uma movimentação desses guias nutricionais trazendo os aspectos de sustentabilidade, além das orientações de nutrientes, porque normalmente o que a gente tem nesses guias, né? A gente considera as populações e quanto as pessoas deveriam, por exemplo, ingerir de proteínas, de carboidratos, de lipídios, de vitaminas, de minerais. Normalmente é isso que a gente encontra. E o que está acontecendo também é uma movimentação, né, das nossas guias alimentares, trazendo esses aspectos e principalmente orientando para uma dieta baseada em vegetais, em alimentos, né, de origem vegetal e menos de origem animal. Né, porque a gente sabe que a produção dos alimentos de origem animal são aí um dos principais causadores, se não o mais importante, da emissão de gases de efeito estufa. Né? Então, é necessária uma conscientização da população. Vejam que não é eliminar os alimentos de origem animal, mas ter um consumo mais consciente em direção a uma maior quantidade de alimentos de origem vegetal. Esse documento que eu trago aqui, ele foi um grande pioneiro, né, nesse sentido, mas hoje a gente já vê outros guias alimentares, como a nossa pirâmide alimentar, da doutora Sônia, que foi revisada e publicada no ano passado, que já traz essa questão da sustentabilidade e essa análise, né, e essa revisão, trazendo os alimentos de origem vegetal de uma forma mais proeminente. E só que essas mudanças também trazem algumas reflexões, né, que a gente vê também muitos pesquisadores já atentos a isso,
já publicando e já pensando em possíveis soluções que não são soluções inovadoras. Mas uma das questões é que essas políticas que incentivam, né, as mudanças para dietas baseadas em vegetais, elas podem acarretar importantes deficiências de micronutrientes que normalmente estão presentes nos alimentos de origem vegetal, de origem animal. Então, quando a gente pensa no consumo de origem animal, a gente relaciona muito, por exemplo, as vitaminas do complexo B, a vitamina D, cálcio, iodo, ferro, selênio, zinco, ácidos graxos essenciais, né, os ômegas 3, EPA e DHA principalmente, né, que a gente obtém por meio do consumo de peixe. Então, esse é um problema atual também, quando a gente fala de sustentabilidade e nutrição. E os pesquisadores já estão aí trazendo algumas soluções, como eu falei, né? Algumas não são tão novidade, né? Uma delas é o enriquecimento dos alimentos, a fortificação dos alimentos com esses nutrientes. Então, se a gente não vai obter diretamente por meio do consumo do alimento de fonte animal, a gente vai consumir um alimento de origem vegetal, esses alimentos eles podem estar enriquecidos com esses nutrientes. Isso não é novidade, porque a gente tem até políticas públicas, né? A gente sabe que o Brasil fortifica a farinha de trigo e milho, por exemplo, com ferro e ácido fólico, mas é um ponto importante para a gente trazer novamente para a discussão e talvez de uma forma mais abrangente, né? Em outros alimentos. Por outro lado, existem inovações que atendem essa demanda, essa nova demanda, como, por exemplo, essa questão dos ácidos graxos essenciais, né? Como eu falei, inicialmente, primariamente, a gente vai obter o ômega 3, EPA e DHA por meio do consumo de peixes, mas se a gente quer diminuir o consumo de peixes para preservar a biodiversidade, qual é a solução? Hoje já existe uma tecnologia que produz ômega 3 a partir de algas, né? E não é extraindo algas do mar, é um processo de fermentação, um processo inovador que você preserva o meio ambiente. Então, assim, a tecnologia, né, o desenvolvimento industrial, ele vem também trazer uma série de soluções para a gente poder atender essa necessidade do maior consumo de alimentos de origem animal, mas também sem deixar de levar toda a nutrição que a população precisa. Esse é o recado que eu queria deixar. Agradeço normalmente a atenção de vocês. Professora Tatiana. Mais uma vez, eu nem precisei usar o timer, essas duas estão muito eficientes. Muito obrigada, Maria Fernanda. A gente consegue perceber como existe essa conexão entre os diferentes temas, e apesar de a gente evidenciar que já temos estudos e publicações variadas aí, ainda é uma lacuna de pesquisa, ainda existe espaço para que a gente integre mais estes assuntos. Então, agradeço muito pela exposição e vou passar a palavra para a nossa terceira palestrante, que já nos acompanha pelo Zoom. Vou apresentá-la aqui, agradecendo muito a presença da doutora Juliana Medrado Tangari, que é diretora do Instituto Comida do Amanhã, coordenadora geral do LUPA, advogada com especializações em Direito Civil pela Universidade de Camerino, Itália, Direito Internacional pela Organização dos Estados Americanos, Direito Europeu por European University Institute e Direito Internacional por The Hague Academy of International Law. Foi presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro e membro da rede de Champions da Cúpula da ONU sobre sistemas alimentares em 2021. Vocês podem perceber que é só mulher muito poderosa e empoderada hoje. Juliana, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Bem, bom dia. Muito obrigada, Tatiana, pelo convite. E bom dia, Débora, Maria Fernanda, todo mundo que está aí. Espero que vocês estejam me ouvindo. Qualquer coisa, se o som estiver ruim, me façam um sinal aqui para o poder. Bem, queria parabenizar esse encontro. Eu estava aqui ouvindo vocês e que bom que a gente está fazendo esse debate, mais do que oportuno, né? E também só introduzir que eu venho nessa perspectiva de trazer alguns exemplos da prática, da experiência do nosso trabalho, falando não só em meu nome, mas no nome de todo o Instituto Comida da Manhã, um trabalho de equipe, de coletivo,
Mas, enfim, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, vamos ver se vai dar certo. Bem, então, como eu estava dizendo, né, como eu comecei a dizer, eu queria só contar para vocês um pouquinho da onde que vem a nossa atuação no Comida do Amanhã, principalmente, né, e por que que a gente vai trazer algumas experiências para esse debate hoje, ou melhor, talvez algumas reflexões. Então, Comida da Manhã é um think tank, onde a gente trabalha com a perspectiva da alimentação como sistema e, basicamente, ou principalmente, com sistemas alimentares urbanos, com a relação dos sistemas alimentares e as cidades, né? A gente trabalha muito com construção, com elaboração de conteúdos, divulgação de conteúdos e advocacy em políticas públicas alimentares. A gente entende como políticas alimentares um espectro bem amplo de segurança alimentar e nutricional, como a Débora também colocou ali antes, e com várias dimensões, e não só políticas de segurança alimentar, estrito senso. E hoje o nosso principal programa dentro do Comida da Manhã é o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, o LUPA, onde a gente trabalha com mais de 40 cidades no Brasil. É um programa que é coordenado pelo Comida da Manhã, em correalização com o ICLEI, América do Sul. O ICLEI é uma associação uma associação global de diversas cidades comprometidas com a agenda da sustentabilidade, apoiado por várias organizações, incluindo a FAO. E o nosso trabalho com essas cidades é justamente endereçar como que a gente pode, a partir do compartilhamento de experiências, a partir de um aprendizado mútuo entre as cidades, avançar principalmente em governança e planejamento de políticas alimentares para trazer a coerência que a gente precisa quando a gente fala de política que vai tanto garantir direito humano à alimentação adequada, quanto adaptar as cidades para garantir resiliência do abastecimento alimentar e também adaptação climática e, obviamente, também contribuir para a mitigação climática. Então, só compartilhando aqui um pouquinho desse trabalho com vocês para vocês entenderem de onde que a gente vem falar. Peraí. Bem, no Lupa, só também para deixar aqui algumas indicações, a gente trabalha para as cidades, mas a gente levanta muita informação, então a gente publica também muito do que a gente traz dessas experiências. Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso site, o site do Comida da Manhã tem um site específico para o programa do Lupa, e lá a gente tem a série de cadernos Lupa, onde a cada finalização de edição a gente publica os resultados. A gente faz normalmente algumas edições específicas para a região da Amazônia, porque é realmente bem diferente os desafios que a gente pode ter no norte do Brasil em relação às demais regiões. E além dessas publicações, a gente também tem uma ferramenta dentro do site do Lupa, que a gente chama de mapa das cidades, o mapa Lupa, onde é possível identificar todas as informações de políticas públicas alimentares que as cidades participantes do programa fornecem para a gente. Isso aqui é só um exemplo, né, de como a gente pode. Porque é difícil hoje, quem trabalha com política pública, principalmente política pública alimentar e principalmente no nível municipal, é muito difícil ter uma base de dados de informação sobre as cidades, sobre as políticas públicas municipais. Então, claro que aqui é um recorte, a gente está falando aí de, no máximo, umas 50 cidades, mas ajuda bastante. Bem, queria também só acho que já foi falado muito aqui a parte teórica, mas eu queria só compartilhar com vocês 3 marcos referenciais que são muito importantes para o nosso trabalho. O primeiro deles é o marco do conceito, né, dos sistemas alimentares circulares. Eu trago aqui o relatório da Ellen MacArthur Foundation, de 2019, que já vem, na verdade, muito antes disso, há anos, né, debatendo, ampliando o debate sobre economia circular, mas aqui é o ano em que sai esse relatório especificamente sobre o que seria economia circular nas cidades e em relação à alimentação. Então, a gente apropria aqui alguns conceitos que já são trabalhados em outras formas, mas ele é um marco, talvez, para a gente poder começar a se referir a por que há essa necessidade de pensar a alimentação na cidade dentro de uma visão circular e não na visão linear
que a gente está acostumado, que a gente sempre esteve acostumado, né? Um outro marco também muito importante é a agenda da FAO para alimentação urbana, que também é lançada em 2019 e no Brasil, nessa versão já em português, foi lançada em 2020, até com apoio do Comida da Manhã também, onde a FAO consolida as orientações sobre melhores práticas de política pública para as cidades, para o ambiente urbano e trazendo justamente esses conceitos de que a gente precisa trabalhar a governança, precisa incluir, ouvir o território, as demandas do território, entender as necessidades reais, as potencialidades do território, entender essa complexidade que é o sistema alimentar dentro das cidades e pensar todas as fases, né, da cadeia de alimentação e sempre de uma forma circular. Por fim, eu também gosto sempre de trazer essa orientação da University of London, que tem um centro específico para discussão de política alimentar, o Center for Food Policy, que também desde 2020 publicou uma série de briefings sobre como construir melhores políticas alimentares e traz esse conceito de que eu acho muito importante para a gente, que é o Food in All Policies, que é a tentativa de realmente trazer coerência para todas as políticas que envolvem, que tangenciam de alguma forma o sistema alimentar e sempre centrado, né, no direito à alimentação e não na visão econômica da cadeia alimentar, mas sim numa garantia de um direito à alimentação. Bem, gente, eu trouxe esses 3 marcos só mesmo para mostrar como que a gente orienta o nosso trabalho e o que a gente orienta, né, as cidades a fazerem que trabalham conosco. Aqui é um resumo eu acredito que sejam as principais entradas da agenda climática com as políticas alimentares. A Débora já falou isso, então estou aqui só repetindo para poder encaminhar alguns exemplos que eu queria compartilhar com vocês. Então, de fato, a agricultura urbana e a agricultura periurbana tem que ser visto nessa multifuncionalidade, não só dentro de uma perspectiva de abastecimento das cidades, de geração de emprego e renda, mas também de uma perspectiva de mitigação e adaptação climática. E junto com essa visão de produzir alimentos mais perto das cidades, que é também o conceito dos sistemas alimentares circulares, a gente ter uma redução, uma promoção de circuitos curtos, então reduzir esses circuitos de distribuição de alimentos, aproximar a produção das cidades, garantir o abastecimento alimentar das cidades. A garantia do abastecimento alimentar, ela também passa por uma perspectiva climática, porque quanto mais longas são as distâncias que o alimento faz para chegar nas cidades, também maior é a pegada ambiental e maior ou menor será a resiliência nos momentos de choque, né, de crise. As ações, de um modo geral, para a promoção de uma alimentação saudável, e eu trago isso principalmente quando a gente pensa em valorização da biodiversidade, porque a gente acredita muito nesse conceito do desafio que a gente vive hoje, como a Maria Fernanda já trouxe dessa endemia global, mas que a gente também traduz no conceito da monotonia alimentar. Então, a monotonia da forma como a gente se alimenta gera uma demanda por uma oferta de alimentos cada vez mais monótona, e essa produção alimentar cada vez mais monótona, cada vez mais reduzida em variedade, impacta e acelera a perda de biodiversidade. Então, entender que uma promoção de uma alimentação saudável está completamente vinculada também à biodiversidade, ou a redução da forma como a gente está perdendo biodiversidade no mundo. Combater desperdício de alimentos, eu acho que isso é bem, bem óbvio, né? 1/3 dos alimentos que o mundo produz vai para o lixo e a gente tem muito recurso natural desperdiçado aí. E como a gente gere resíduos orgânicos para que também não sejam mais uma fonte de emissão de metano, etc. Então, a compostagem vem aí como uma grande amiga, junto com o combate ao desperdício de alimentos, de uma melhor gestão de resíduos orgânicos na cidade. Estou aqui repetindo um pouco do que já foi dito, mas só para orientar o que a gente vai trazer agora, que são alguns exemplos de agriculturas nas cidades, da direita para a esquerda. Araraquara, a gente traz aqui só um exemplo de uma horta comunitária, uma horta que é feita com os assentamentos da a reforma agrária, nessa perspectiva de
valorizar uma produção que seja local, uma produção diversa. Ali é uma cidade bem no berço, né, de uma produção de muitas monoculturas. Então, como trazer essa diversidade, essa comida que a gente precisa botar no prato, né, para dentro das famílias e garantir segurança alimentar e nutricional. Essas outras imagens aqui de Curitiba e de São Paulo se reproduzem, ainda bem, em algumas outras grandes metrópoles, né, brasileiras. A ideia da gente ter faixas de hortas, de produção, principalmente de hortas, né, nas grandes cidades, é um pouco mais difícil a gente ter um sistema integrado de hortas com aves ou pecuária, enfim, ou pequeno, né, pequeno gado, mas nas cidades a gente vai ver mais as hortas, muito embora a Embrapa tenha trabalhado muito com a perspectiva dos sisteminhas, que é um conceito de, em pequenos territórios, às vezes num quintal produtivo, às vezes realmente num espaço de uma horta comunitária, incluir tanques para peixes, que vão também gerar fertilização e irrigação para a produção de alimentos daquela pequena horta. Então, enfim, a gente imaginar que é preciso, sim, como a Débora já colocou aqui também, colocar nos planos diretores das cidades não só uma tolerância à agricultura, mas uma promoção de uma agricultura, obviamente, de base ecológica dentro das cidades. E eu acho que São Paulo tem um programa muito importante. Eu quis deixar essa foto aqui para lembrar de não deixar de falar sobre o programa Sampa Mais Rural, que é realmente um grande avanço, assim, uma visão bem moderna do que seria um programa municipal de valorização da agricultura urbana e periurbana. Deixa eu passar aqui um próximo. Bem, pensando ainda em agricultura urbana e periurbana, como que a gente pode trabalhar também a promoção da biodiversidade? Eu queria trazer para vocês o exemplo de Jundiaí, que é bastante icônico com a função de pedagógica das hortas escolares. Jundiaí tem um projeto de uma fazenda, né, de uma grande produção de horticultura para abastecer de verdes, né, de frescos, às escolas municipais e trabalhando numa perspectiva de valorização das punks, de resgate de algumas culturas alimentares que se perdem e realmente valorizando essa soberania alimentar. Eu também trago o exemplo de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, que trabalha com essa ideia de, eu acho muito bacana, de um paisagismo que dialogue com a agroecologia. Então, tem algumas hortas, praças, que eles chamam de praças ou jardins comestíveis, e para não só educar a população, mas também gerar um espaço onde as pessoas possam, de repente, plantar, colher algum alimento fresco, enfim, principalmente de ervas e produtos né, de menor volume. Eu diria assim, tríade aqui que a gente precisa estar sempre pensando junto, né? Desculpa, de ações para educação alimentar com combate a desperdício de alimentos. Então, reduzir ali, né, a partir da conscientização, o alimento que pode ser desperdiçado, mas também trabalhar com uma gestão, principalmente nas feiras, né, nos mercados de frescos, de evitar também resíduos. Então, muitas vezes aqueles alimentos que sobram, mas que estão em quantidade capacidade de serem consumidos ainda, são aproveitados em programas de doação de alimentos para populações vulneráveis, ou enfim, tem algumas cidades, Recife, Curitiba, e outras têm produzido esse tipo de ação. Algumas outras ações acontecem pela sociedade civil, mas eu estou trazendo aqui um pouco mais essa perspectiva de programas municipais. E a compostagem, né? O resíduo que é inevitável, então, o resíduo orgânico que é inevitável, que ele possa ser utilizado para compostagem. A gente tem pátios de compostagem em São Paulo, em Recife, em Maricá e outras cidades que estão realmente investindo nessa ideia de ser da cidade, do município, né, uma agenda realmente municipal, um programa de incentivo à compostagem que vai poder ser utilizado, obviamente, como insumo também para os seus programas de hortas urbanas. Também pensarmos, né, aqui nessa distribuição, eu falei de feiras,
A gente tem essa característica bem típica do Sudeste, do Sul e Sudeste, né? Das feiras de rua, para ter um acesso, garantir acesso à comida saudável de uma forma mais democrática. Como a gente pode não só incentivar essa produção mais próxima das cidades para encurtar essa cadeia de distribuição, mas também espalhar, descentralizar os espaços de compra, de aquisição desses alimentos pelas cidades, para evitar os desertos alimentares, mas também para garantir que seja mais rápido e se perca menos alimento também nesse processo, né? De compra dos alimentos frescos. No norte, nas regiões mais quentes do Brasil, a gente vai ter mais os mercados, ao invés dessas feiras ambulantes que a gente está acostumado, em São Paulo e, enfim, nas outras cidades do Sudeste, do Sul. A gente vai ter mais centralizado esses espaços. E aí isso também impõe desafios, porque em razão do calor não dá para ter comida, né, essa quantidade enorme de feiras pelas ruas das cidades, mas então a gente precisa de ambientes mais refrigerados, mas por outro lado a centralização também gera um outro impacto de acesso, né? Como a gente garante essa democratização do acesso e essa rapidez, né, de entrega dos alimentos também. Cada vez mais, eu acho que os municípios estão preocupados em construir equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional que sejam multifuncionais. Então, ao pensar num banco de alimentos, que o banco de alimentos não é só o espaço onde recebe a comida e entrega a comida, mas é também um lugar de capacitação, de como, enfim, fazer um aproveitamento integral de alimentos, ou como produzir alimentos de uma forma mais ecológica. Eu trago aqui a experiência do Banco de Alimentos de Barcarena, no Pará, que é feito que é um programa exclusivamente municipal, para a produção da agricultura familiar do local, justamente para garantir esse espaço de logística e venda rápida dos alimentos que não são da agricultura familiar, que não são adquiridos por compra pública e que podem ser adquiridos por compra pública, mas que também podem ser aqueles que não são serem vendidos e doados, principalmente doados, né? Nos bancos de alimentos a gente está falando basicamente de doação. Contagem, o restaurante popular, que também integra diversas outras ações de agricultura urbana também, de capacitação, educação alimentar. Araraquara tem um projeto muito importante de padaria, acho que é padaria solidária, se eu não estou enganada. Então, o banco de alimentos ser também um lugar onde aproveita aquela farinha que que poderia ser desperdiçada, um excesso de farinha, e já fazer o pão, e esse pão vai ser doado para os programas socioassistenciais da prefeitura, gerando também não só o combate à perda e desperdício de alimentos, mas também renda e emprego para essas famílias que são empregadas na padaria, né, ou que são colaboradores da padaria solidária. E esse exemplo também muito interessante de Maricá, no estado do Rio, de uma unidade de desidratação de bananas, aqui que vem a foto, mas acho que eles também usam para outros produtos, para fazer desidratados que poderão ser utilizados na alimentação, nos serviços de alimentação pública do município, né? Mas também para evitar, para dar vida útil, garantir tempo de prateleira desses alimentos que são altamente perecíveis. Enfim, acho que são exemplos bem variados aqui, mas acho que todos eles têm a lógica da resiliência climática, e era por isso que eu queria trazer essa provocação a vocês de trazer vários exemplos de coisas diferentes que a gente deve pensar quando a gente está pensando em resiliência das cidades. E aí vem a logística, acho que esses são meus dois últimos slides, se eu não estou enganada. Realmente, esse é um grande desafio. Quanto maiores são as cidades, a gente está acostumado aí desde a década de 60, 70, nesse modelo das grandes CEASAs, né, CEAGESP aqui em São Paulo, de centralizar o recebimento dos alimentos numa grande central, né? Aí eu trouxe só a foto de Belo Horizonte, mas essa foto poderia ser de qualquer outra grande cidade brasileira, e isso impõe muitos desafios que a gente precisa realmente se debruçar e pensar sobre, não só pela dificuldade de capilarização do acesso, mas a vulnerabilidade desse espaço num momento de crise, né? Num momento de choques climáticos, enfim, já vou mostrar para vocês ali o que aconteceu em Porto Alegre. E desse lado, Santarém, no estado do Pará,
Vale também a pena mostrar, né, o que são esses grandes municípios da região amazônica com dimensões colossais e o desafio que eles passam, os rios que são ruas, né, para poder levar alimento para todos os lados e a gente pensar o quanto existe ou não resiliência de abastecimento alimentar, ou como a gente tem que enfrentar esse desafio logístico para garantir resiliência do abastecimento alimentar de comida saudável em todos esses lugares. Santarém, por exemplo, tem trabalhado muito, principalmente na alimentação escolar, para que as regiões indígenas, né, os territórios indígenas sejam os próprios fornecedores do alimento das escolas indígenas daquela região, tentando também reduzir esse circuito e essa perda, né, ao longo de um processo logístico muito árduo. E aí, dada, né, a crise e a tragédia que a gente está hoje imerso, queria só mostrar para vocês o que aconteceu na SEASA. Quem não viu, muitos já devem ter visto, mas assim, não aconteceu também muito distante daqui, essa foto da direita da CEAGESP em 2020, a da esquerda é de Porto Alegre agora, e a unidade da SEASA totalmente imersa dentro d'água e uma perda total desse equipamento. Ou pelo menos perda total do que está lá, né? Dos alimentos que estão lá. Os outros equipamentos, assim, esse é realmente um grande desafio, porque quando a gente pensa em outros equipamentos de segurança alimentar, como, por exemplo, os restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, é importante que eles estejam localizados nos territórios onde as populações mais vulneráveis, até porque são equipamentos feitos para as populações mais vulneráveis, estão localizadas. Mas as populações mais vulneráveis, socialmente falando, elas também estão localizadas em territórios mais vulneráveis quando a gente pensa no risco climático. E esse é um grande paradoxo, como que a gente deixa, então, um equipamento que esteja seguro no momento de emergência climática, mas que precisa estar perto daquela população a que ele serve. Em Porto Alegre, a gente, essa semana, estava fazendo reunião com a prefeitura e pelo menos a gente soube que todos os equipamentos de cozinhas comunitárias não foram alagados e continuam trabalhando a todo vapor para entregar refeições para uma população que de uma hora para outra entrou num estado de insegurança alimentar muito crítico. Então, é só mesmo trazendo essa reflexão para a gente pensar, não tem resposta certa aqui, mas tudo isso precisa ser considerado num grande plano de resiliência, não só do abastecimento alimentar, mas de resiliência das cidades. Por fim, acho que é assim a mensagem que eu queria deixar, né? Como que a gente realmente coloca a comida no centro do planejamento urbano, obviamente sempre pensando nas vocações do território, nas necessidades do território, com escuta e com participação social. Não existe construção de política pública para endereçar um direito social como é a alimentação sem participação social, ou pelo menos essa política não vai ser tão eficaz e legítima como a gente pode conseguir que seja, né? Que é preciso, de fato, ter compromisso político com a agenda. Os governos, né, os mandatários, os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, etc., precisam estar comprometidos com essa agenda quando a gente está falando das cidades. Os programas precisam ser contínuos. A gente vê muito projeto, ação que inicia, termina, projetinho, assim, vamos fazer um piloto. A gente precisa de programas contínuos, é isso que transforma em política pública. Coerência e intersetorialidade. Eu trouxe essa gama aqui de ações para mostrar que a gente, quando fala de política alimentar, está falando de muitos setores que precisam convergir e precisam trabalhar de forma coerente. No âmbito tanto municipal quanto estadual quanto nacional, existe um lugar de concertação política que se chama Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, cuja sigla é a CAISAN, e é nesse lugar onde as diversas secretarias, ou no âmbito federal, os diversos ministérios, precisam se reunir para conseguir construir essa agenda conjunta. E a gente precisa de equipes cada vez mais capacitadas e sensibilizadas para a transversalidade do direito à alimentação e como, de fato, as ações não caberão dentro de uma única secretaria, dentro de uma única pasta, dentro de um único setor. É preciso conversar com todo mundo para colocar todo mundo realmente na mesa, com perdão do trocadilho. Gente, é isso. Muito obrigada e estou aqui para a gente seguir conversando.
Muito obrigada, Ju, pela exposição. Trouxe aí os elementos necessários para a gente conseguir atrelar, né, a teoria às ações práticas e tudo que tem sido desenvolvido pelo Instituto. Agradeço também a Bianca por ter feito o nosso contato e, né, possibilitado que você estivesse aqui conosco. Então, vamos lá, as perguntas estão chegando e eu vou ter que conseguir conciliar com as perguntas também de quem está aqui presente, para a gente abrir um tempo para debate. Eu gostaria só de colocar alguns pontos antes e aí lançar uma pergunta norteadora para vocês e abrir a palavra para que o nosso auditório aqui possa também participar. Eu gosto sempre de começar agradecendo aqueles que fazem parte da realização deste evento, então agradeço a equipe do Instituto de Estudos Avançados, em nome aí da Sandra, da Edilma, do Sérgio, da Léo, da Fernanda, da Rai, todo mundo que está aqui possibilitando que a gente faça esse evento acontecer. Agradeço também o ILSE Brasil por ter, né, me convidado para compor essa força-tarefa e unir esses temas de uma maneira tão necessária. E agradeço também a relatoria do nosso evento, que vai ser feita pela Maria Fernanda, junto com a minha querida doutoranda, a Cristiane Pantaleão, que está fazendo doutorado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Uninove. Agradecendo também aos meus outros alunos queridos que estão aqui presentes, e os pesquisadores do USP Cidades Globais que estão aqui conosco. Muito obrigada. Então, a gente tem, vou montar a seguinte dinâmica para facilitar. Eu acho que eu vou lançar uma pergunta norteadora para começar, e aí em seguida eu abro a palavra para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta aqui. A gente faz em blocos, a sugestão é essa, para ficar mais fácil, e eu faço um bloco aqui e um bloco das que eu estou recebendo online, aí a gente consegue conciliar, tá bom? Então, diante desse nosso painel, e a gente sempre, quando faz um evento aqui no IEA, a gente busca uma composição que a gente acredita que é a única maneira de pensar em construir soluções, que é colocar no mesmo lugar para discutir a academia, a iniciativa privada, o terceiro setor e o governo. A gente precisa compor os painéis desta maneira. Hoje, para este evento, o governo foi convidado, mas eles não puderam estar aqui conosco, então a gente continua com os atores que estão realmente interessados e dispostos a contribuir aí nesses caminhos. E como pergunta norteadora, eu coloco a seguinte: diante de tudo que vocês apresentaram aqui para nós, como que vocês veem que as mudanças climáticas hoje impactam essa segurança alimentar, mas com estratégias, né? Quais seriam as estratégias mais eficazes para a gente conseguir mitigar esses impactos e, de fato, garantir essa sustentabilidade dos sistemas alimentares, que ficou muito evidenciado que é necessário? Então, a gente começa com essa, vão anotando, e aí eu pergunto se alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta. Vou só pedir para que a gente consiga ser breve na pergunta, tá? Para possibilitar que mais pessoas participem. Então, vou pedir assim, um minutinho de pergunta, para a gente poder passar para os nossos... Você vai me ajudar, Ju? Então, tá ótimo. A gente tem já 2 inscritos aqui, aí compõe o primeiro bloco para vocês responderem, e depois a gente abre o segundo. Você fica para o segundo, tá? Só se identifica, por favor, e faz a pergunta. Anita Sachs, Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Minha pergunta vai para a Juliana. Se você tem conhecimento de publicações em nível nacional e internacional sobre a melhora do estado nutricional, considerando aí que globalmente 1/4 da população apresenta desnutrição, relacionando com programas e iniciativas dessas ações menores, vamos dizer, como hortas comunitárias, programas de incentivo ao desperdício de alimentos, né? Então, o impacto dessas ações em pequeno nível, se nós pensarmos em abrangência,
e estado nutricional da população. Obrigada. Muito obrigada. A segunda pergunta, o senhor, peraí que ela vai te dar o microfone. Só se identifica, por favor, e... Bom dia, eu sou o professor Marcelo Valentim, da FATEC Tatuapé. A gente já vem trabalhando com esse tema já faz uns 6, 7 anos, né? Muitos do que vocês apresentaram aqui na área de agricultura urbana, a gente vem desenvolvendo soluções em microespaços, né? E eu sempre procuro trabalhar a questão dos exemplos para a gente melhorar o que a gente vem desenvolvendo em termos de tecnologia, de área de pesquisa. Então, a minha pergunta é o seguinte: nós temos os ODS, né, que foram desenvolvidos aí pela ONU, né, e eu gostaria de saber de vocês, né, qual que seria o país no mundo que tem essa segurança alimentar realmente resolvida, para a gente ter como um exemplo para desenvolver as políticas, as pesquisas e assim por diante. Obrigado. Muito obrigada. A presença da Unifesp, da FATEC aqui com a gente. Vamos abrir o primeiro bloco, depois eu faço o segundo, tá? Então, Ju, você quer começar respondendo a primeira? Oi, vamos lá. Você tinha perguntado de estratégias também, né? Isso. Então, eu vou repetir, acho que o que eu deixei ali naquela última mensagem final. Eu acho que realmente estratégia, pensando do ponto de vista dos governos locais, é planejamento. Esse planejamento que seja integrado, então a gente precisa ter um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, com essa visão mais sistêmica da alimentação e que dialogue com o plano diretor da cidade, que dialogue com um plano que também precisa ser construído de ação climática. Então, eu realmente acho que planejamento é a estratégia que eu orientaria, porque até para se preparar para um planejamento, a gente vai puxar muitas outras ações que são necessárias. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta da Anitta, certo? Sobre bases que relacionem o estado nutricional, ou melhora no estado nutricional, com a produção urbana, a produção de alimentos urbana. Foi isso, certo? É isso mesmo. Então, eu acho, assim, acho que eu não me veio agora aqui um estudo específico, mas todas as publicações da FAO, e aqui no Brasil eu posso sempre referenciar as publicações do NUPENS, né, do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde, se eu não estiver errado, no PENS, da USP, sobre a melhora do estado nutricional e a importância da variedade de fontes de nutrição. Então, se a gente come, e isso está no Guia Alimentar da População Brasileira, né? Eu não sou nutricionista, vocês o pessoal da nutrição sabe isso mais do que eu. Então, se a gente vai comer mais diversidade, principalmente vegetal, tanto melhor. É difícil a gente dizer qual é a produção especificamente de uma determinada horta. Ou melhor, da gente chamar a produção de todas as hortas de uma forma uniformizada. Mas essas hortas urbanas, elas tendem a ampliar a capacidade ou acesso a vegetais, né? Justamente a comida fresca, saudável, que a gente não acaba não comendo na correria, ou enfim, quando a gente come produtos industrializados. Então, principalmente essas também hortas que variam um pouco mais as suas culturas, né? Que são essas hortas de mandala, que vão trabalhar também com produção de tubérculos, que vão trabalhar tem uns lugares que tem, né, as galinhas caipiras para produzir ovo caipira, enfim, só vai aumentar a variedade de alimentos que aquelas famílias terão acesso, e o que será sempre muito importante. Mas eu acho que todos os relatórios da FAO em nutrição têm essa base de informação. Mas não sei se era isso que você queria, Anitta, me desculpa. E Marcelo perguntou se tinha algum país que tem a segurança alimentar e nutricional resolvida. Não. Não tem, porque a segurança alimentar e nutricional ela tem muitas dimensões, né? Como já foi colocado aqui. Então, a insegurança alimentar grave, ela é amiga da pobreza, né? Então, óbvio que ela anda de mãos dadas com a pobreza, onde os países de menor rendimento, né? Os países mais pobres, né? Vão acabar tendo mais fome. Só que a insegurança alimentar leve também é amiga da obesidade, do sobrepeso. E o sobrepeso está em todas as regiões do mundo.
Então, a gente não tem um lugar no mundo, a gente talvez tenha lugar no mundo onde não se passe fome, mas a gente não tem lugares no mundo onde a gente tem uma segurança alimentar nutricional total, ou seja, realmente batendo as metas do ODS 2, tanto de sobrepeso quanto de insegurança alimentar. Aliás, os relatórios da FAO todo ano apontam que a gente não vai alcançar o ODS 2. E da perspectiva de produção também, a gente não tem, porque esse é o grande desafio global. O mundo cada vez mais consolidou seus sistemas alimentares em monoculturas e uma pequena variedade de culturas. Então, esse realmente, principalmente a produção, é um desafio globalizado. A gente não consegue ter um lugar onde pode servir como exemplo. A gente tem exemplos de países que estão endereçando muito bem, talvez, uma transição ecológica. Alguns países da África, países que não são fortemente agroexportadores, conseguem endereçar uma transição ecológica com mais facilidade, porque o peso econômico da agricultura exportadora não é tão grande. Obrigada. Ju Maria Fernanda, quer comentar? Comentando, eu quero complementar, né, o que a Juliana falou sobre a sua primeira pergunta, que eu acho que é um fator muito importante que eu acho que é crucial, essa questão das parcerias, né? Todas essas esferas, então, como você comentou no começo, academia, governo, iniciativa privada, sociedade civil, se essas esferas não trabalharem juntas, realmente a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, e às vezes não é fácil, não é simples, porque muitas vezes esses atores eles não coincidem em opinião, tem uma divergência, né, de opiniões, mas isso não deveria ser um impedimento para a discussão, né? E hoje, infelizmente, o que a gente vê no Brasil são polos, né? E essa discussão não está acontecendo. Então, eu coloco isso como uma coisa fundamental para que a gente faça com que as coisas realmente aconteçam. E outra coisa importante é monitoramento de dados, né? Porque a gente sabe que tem muitas iniciativas acontecendo, sendo feitas, né, no território, excelentes iniciativas, mas muitas vezes a gente não tem a visão do todo, né? E nem se realmente essas iniciativas estão sendo eficazes, como foi a pergunta da professora Anita, né? Então a gente precisa, acho que, melhorar essa questão de entender o resultado do que está sendo implementado, ter um melhor levantamento, análise e monitoria desses dados. Eu acho que isso é fundamental, complementando a primeira pergunta. E sobre a pergunta da professora Anita, eu não sei se é exatamente pensando nisso, né, que foi a pergunta, mas as iniciativas têm que ser complementares, né, porque quando a gente fala, né, muito de hortas, sem dizer que não é importante, é fundamental, mas quando a gente pensa em densidade nutricional dos alimentos, que a alimentação é extremamente complexa, a satisfação, né, não é simplesmente comer pela nutrição, tem vários fatores envolvidos, e ainda que seja facilitado o acesso, muitas vezes isso não é só isso que a população busca, né? Tem várias outras coisas envolvidas. Então, a gente tem que pensar nessa densidade nutricional, na oferta, na cultura, né, no desejo, na satisfação. A alimentação é extremamente complexo. Então, eu acho que é um pouco isso, é você implementar essas iniciativas. A gente